Nós queremos alcançar lá no alto, e é lá que nós vamos buscar, para você poder dar moral para os jogadores, para que todo mundo abrace a ideia e passe a jogar melhor do que vinha jogando o Santos, porque na realidade não estava agradando ninguém. Olá, amigos torcedores, olha aqui nós novamente com mais um vídeo para o canal Peixe Nautas. Se você gostar do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dá um like aí, faz um comentário, fala do seu time que a gente vai responder aqui também. Aqui a gente fala do Santos, aqui a gente fala de todos os times. Mas hoje nós vamos falar sobre o Santos. Vamos falar sobre o técnico novo, Raul. Essa ciranda de técnico no futebol brasileiro é engraçado, né? O Carille no Santos, o Carille era do Corinthians, né? Olha, o Carille no Santos e o Diniz lá no Vasco. Você vê como é que essa ciranda, ela circula, né? A princípio, Raul, eu não achei bom o nome do Carille, não, mas analisando bem, eu acho que foi uma boa, porque o Santos tem que pontuar, Raul. O Santos tem que sair dessa zona de incômodo. O Santos está tomando muito gol de bola aérea, o Santos está tomando muito gol de contra-ataque, e eu acho que o Carille vai arrumar esse time. E vou te dizer uma coisa para você, o Alisson vai fazer muita falta dentro desse esquema do Carille, viu, Raul? Raul, Carille no Santos, o que você acha? E aí, Mel? O duro que os amiguinhos lá do outro lado estão tudo bicudinho, rapaz. Estão tudo bicudinho porque o Carille veio para o Santos. Mas não o Carille dando título para o Santos, aí que vão ficar mais bicudinho ainda. Mas, Nel, depois, como se diz, depois do leite derramado, não tem mais jeito. É o Carille e acabou. A gente começa a analisar, você começa a ver muito comentário nas redes sociais, falando de 1-0, daquele resultadozinho apertadinho, mas, se você começar a analisar, para o Santos, eu acho que vai ser interessante o Carille agora. Vai ser interessante. O Carille, ele foi um técnico que ele organizou o Corinthians para jogar. Ele arrumou o jeito do Corinthians, daquele Corinthians jogar. Porque se a gente lembrar, naquele primeiro título do Corinthians, o Corinthians ele era, na opinião da imprensa, não sei, na opinião do torcedor não é, mas da imprensa, ele era a quarta força do futebol paulista. E ele chegou em primeiro. Então, se a gente começar a analisar, eu acredito que vai ser uma boa o Carille no Santos, principalmente no momento que está vivendo o Santos agora. Sabe, Raul, e o Santos já tem um jogador que, para mim, é o ponto-chave dentro do esquema do Carille. É o Léo Batistão. O Léo Batistão é o estilo jogo, né? O jogo na fase boa dele. Então, dentro desse esquema do Carille, o Léo Batistão vai ser fundamental. Vai ser o jogador de finalização, aquele jogador que vai concluir o contra-ataque. O Carille gosta um pouquinho de jogar atrás, né? Protegendo a defesa. Mas ele foi lá no Corinthians, ganhando de 1-0, e daí? O importante foi o título, né? O Santos hoje está precisando de pontos, que o Santos ganhe todo jogo de 1-0, Raul. Você entendeu? O Santos ganha 19 jogos de 1-0. O importante é ganhar, o importante é sair dessa zona de incômodo, né? E eu acredito nele, sim. Ele tem um histórico muito bom lá no Corinthians, lá na Arábia, onde ele foi técnico também. Ele teve uma boa passagem lá. E o Santos, a torcida tem que receber o Carille de braços abertos, né? Na realidade, vai ser assim, como que o Carille, como que o treinador ele se dá dentro de um clube? Com a vitória, é aquilo que eu digo. Técnico bom é aquele que ganha. É claro que se ele chegar lá e não tiver resultado, vai começar aquela história. Volta para o Corinthians, vai para o Corinthians, é aquela coisa. Mas se o resultado vier, o pessoal começa a esquecer. O pessoal começa a esquecer. E o resultado vindo, porque eu sempre digo, eu acredito que o time do Santos não é esse time lá embaixo que o povo fala. Não é. Não é. Teve muitos problemas nesse campeonato aí, teve contusões, teve jogadores que estão chegando. O Santos não é tudo isso que o pessoal fala, não é. Eu acho que o Santos está até numa posição errada, porque você vê
clubes ali com elenco menos que o Santos na frente do Santos. Então, eu acredito sim, eu acredito que o Carille já chegou falando, pensar em jogo a jogo, cada jogo, já começou a falar, procurar uma vaga na Libertadores. Isso me agrada. Eu acredito que o treinador ele tem que chegar assim, olhando para frente. Não é você jogando para os jogadores e para a torcida que você não tem condições, que você vai ficar ali disputando para não cair. Não. Um time como o Santos, um clube como o Santos, tem que sonhar lá no alto. Tem chance de Libertadores? Claro que tem. Claro que tem. O Santos está no pacote, o Santos está no monte ali, está no bolo. Então tem que ser assim mesmo, tem que jogar para os jogadores e falar assim: nós queremos alcançar lá no alto, e é lá que nós vamos buscar, para você poder dar moral para os jogadores, para que todo mundo abrace a ideia e passe a jogar melhor do que vinha jogando o Santos, porque na realidade não estava agradando ninguém. Então, Raul, que nem eu falei, a gente ganha de 1-0 já tá bom, né? E o estilo Carille é esse estilo. Mas se você analisar o Corinthians, que em 2017, parece que ele foi o terceiro ou quarto ataque do campeonato. Então, não foi só defesa, né? É um time, assim, bem acoplado na defesa, mas que também ele ataca, né? Porque é o seguinte, Raul, tem hora que é necessário você dar bola para o adversário. Por quê? Se você tiver atacantes rápido, você dá bola para o adversário, toma na defesa e sai no contra-ataque. É o jeito que o Palmeiras joga, Raul. O Palmeiras tem jogos que ele dá a bola para o adversário e joga no contra-ataque. Então, o Carille, ele tem esse estilo de jogo. Então, vamos acreditar, né, que esses machucados voltam, e eu acredito também, Raul, que muitos jogadores vão ter chance com o Carille. Vou citar dois que não estavam sendo aproveitados pelo Diniz. O Zanocelo, vou citar três. O Zanocelo, o Balieiro e o Ângelo. Entendeu? O Balieiro, por ser um volante de contenção, um volante marcador, né? Porque o Camacho, o Carille já falou, ele é o segundo volante, ele é um jogador mais de armação, né? E com o Diniz, o Camacho era o primeiro volante. Então, veja bem, eu acredito, sim, se nós ganharmos do Bahia sábado, já pega uma confiança grande. E eu estou acreditando na vitória de sábado, viu, Raul? E vou falar até o resultado para você. 2-0 para o Santos, 2 gols do Batistão. É o estilo Carille, entendeu? E por falar, e espera que o Marinho também volte, né, Raul? Por falar em Marinho, o Marinho criou uma polêmica essa semana, falando aí do Santos, expondo os problemas internos do Santos, porque a torcida começou a pegar no pé dele, porque ele está muito tempo fora. Ele disse que foi operado, né? Mas ele veio falar isso agora, né? Por que o Marinho não falou isso antes? O Santos é cheio de repórter que cobra o Santos lá. Né? É só ele falar, olha, não voltei ainda porque eu estou contundido, a direção médica anterior errou comigo e eu me contundi de novo e agora eu estou em recuperação. Mas ele sai falando, jogando batata para cima. Eu acho assim, é muito oportunista, Raul. Não gosto desse tipo de comportamento. Nel, ainda do Carille lá, vou torcer muito que ele né, tá certo no Santos, tá lá agora, se possível, pôr o Santos lá no alto, onde é o lugar do Santos, e se possível, não tem importância, pode ser uma vitóriazinha contra o Bahia, para começar, aquelas vitóriazinhas, assim, como, né, de 1-0, tá bom, ganhando, tá bom, começando assim já tá ótimo. Mas a respeito do Marinho, eu até tinha colocado no canal lá do rapaz lá, para mim poder ver a entrevista, tudo, o que o Marinho falou. Realmente, é aquela coisa, né, o que a gente diz, o jogador, quando ele tá em baixa, ele vem de cabecinha baixa, entendeu? É aquilo que eu falo dos meninos. O menino, quando ele não é tudo isso, ele fica querendo fazer contrato para ver se fica empregado. Aí, quando ganha uma moralzinha em cima, quer sair, como acontece com muitos que já saíram, entendeu? É o caso do Marinho. Ele falou, eu até na resenha eu falei que eu ouvi o lado dele, né? Não tinha ouvido o
o lado do Santos, mas o presidente também deu uma entrevista também falando que não foi erro médico. Então, eu não sei o que o Marinho quis fazer com aquilo lá, de aparecer na live do rapaz lá e falar. Dá a impressão que o Marinho ficou enciumado porque saiu o Lucas Veríssimo, saiu o Pituca, saiu o Alisson, saiu o Caio Jorge, saiu esse pessoal, e parece que ele queria sair também, mas parece que veio uma proposta, e segundo essa proposta, foi pouca, foi baixa, e o Santos não aceitou, entendeu? E o Santos não tem necessidade de aceitar. Afinal de contas, o Marinho assinou um contrato lá para jogar no Santos, e ele tem que cumprir o contrato. Agora, se vier uma negociação, é normal. Então, no meu ponto de vista, como tinha falado para você naquela resenha, eu não tinha ouvido o outro lado, mas nesse caso, eu acredito que o Marinho também errou, como se diz, jogou o melado no ventilador, entendeu? E ele não podia ter feito isso. Então, Raul, quem era o Marinho antes do Santos? O pessoal conhecia o Marinho só pela frase, sabia não, né? O Marinho foi dispensado pelo Cruzeiro, o Marinho foi praticamente dispensado pelo Grêmio, o Santos queria sair fora do David Braz, deu no Marinho, aí o Marinho recebeu essa oportunidade no Santos, o Cuca armou um esquema onde favoreceu o Marinho, e ele foi muito importante para o Santos no ano passado, né? Ele foi o rei da América, mas esse ano o Marinho não jogou ainda, né? Mesmo quando ele estava bom, ele não mostrou futebol. O Marinho, Raul, ele tem um contrato que você falou e ele está recebendo o dinheiro dele em dia, né? Se o Marinho quer sair, que consiga um clube que pague o que o Santos quer e saia, né? Mas isso é ingratidão, Raul. Dentro do futebol tem muito dessas coisas. São poucos jogadores que são gratos ao clube. Afinal, Raul, o clube é uma vitrine, né? Quem não queria jogar no Santos, Raul? Todo mundo, até o corintiano, até o palmeirense, queria jogar no Santos. O torcedor, né? Que nem eu sou torcedor do Santos. Mas se a pessoa se eu jogar no Corinthians, não é verdade? É uma vitrine, rapaz. A gente tem que agradecer, né? E o caso do Marinho. Então, o Marinho era conhecido pelo sabia não. Depois, no Santos, ele passou a ser conhecido como um jogador excelente, né? As propostas surgiu, mas dentro de um valor que não era aceito pelo Santos. Agora, o que ele tem que fazer se ele está descontente, chega no presidente e fala, chega no diretor lá e fala, né? Ele falou que foi operado, teve que dar uns pontos na coxa, tudo, mas não sei, eu achei a história dele muito, como é que se diz assim, muito levinha, você entendeu? Ele tá descontente lá no Santos. E se eu fosse o presidente, eu dava um jeito de vender ele. Pelo que assim ele deixou a gente entender, como se diz, ele carrega o Santos no coração, pelo que ele deixou entender. Como ele falou, eu vou passar para esse clube, mas esse clube não vai passar para mim. Parece que ele tem até tatuagem da Vila Belmiro, essas coisas. Diz que a menininha dele lá gosta também. Então, nessa parte aí, a gente também fica contente, mas nenhum torcedor gosta quando um ídolo dele vem e expõe aquilo lá que ele ama, que ele gosta, nenhum torcedor gosta. E aí, o que ele fez? Ele fez a torcida virar esse alvoroço que virou aí. Isso daí agora, o que vai acontecer? Se ele não sai, ele vai ter que voltar e vai ter que jogar, porque se ele não jogar, aí já começa as picuinhas de um lado do outro, aí já vai ficar ruim para ele. Mas então, vamos esperar que ele volte e volta bem e joga como ele jogou o ano passado, porque ele foi muito importante para o Santos, muito importante. Então, Raul, o Marinho, no ano passado, ele estava em evidência o campeonato todo, e esse ano ele sumiu. E o Marinho quer estar em evidência. Uma forma dele estar em evidência é falando essas coisas. Eu sou o contrário. Raul, antes da gente terminar, eu quero assim desejar uma boa sorte ao Diniz no Vasco. Olha como é o futebol, né? A gente, no vídeo anterior, estava falando onde o Diniz vai agora. Será que vai dirigir um clube pequeno? O Vasco é um grande clube, está na segunda divisão,
mas é uma vitrine também, né? O Vasco tem uma torcida maravilhosa e eu desejo toda a sorte ao Diniz, porque eu torço pelo futebol do Diniz, que o Diniz coloca em campo, só que no Santos não deu certo, mas o futebol que o Diniz põe em campo é para frente, ele vai em prol do gol, né? Ele toma 4 gols, mas ele quer fazer 5, né? E sorte para o Diniz lá no Vasco, e sorte para a torcida do Vasco também, né? Que o Vasco consiga o objetivo junto com o Diniz. Né? É aquilo que eu sempre digo, né? Técnico bom é aquele que ganha. Técnico, para ser bom, tem que ganhar. O Atlético do Paraná, esses dias atrás, ele estava ganhando todo mundo, ganhou até do Santos. Hoje, o treinador já saiu também, já foi, já não passou a ganhar mais, já não presta, vai embora e acabou. Eu só espero que eles não se motivam muito para vir semana que vem aqui jogar contra o Santos, porque o Santos tem essa sorte, né? O time está capengando, aí troca de treinador e vem jogar com o Santos. Mas nós também estamos de treinador novo, o Carille vai reverter isso daí. O jogo contra o Bahia vai ser uma virada de chave, Raul. Dependendo do resultado contra o Bahia, o Santos vai com tudo para cima do Atlético. Vai com moral, vai com confiança, né? E vamos torcer, né? Que o Carille é capaz? Ele é capaz, ele já mostrou isso, né? Já mostrou isso. Ele pegou o Corinthians, como você falou, o time médio, né? Era considerado a quarta força, ele levou ao título do brasileiro, né? Então, é um técnico que tem predicados, né? E vamos acreditar, vamos torcer, né? Raul, eu aqui, fechei o meu. Só queria falar, né? Vamos torcer que ele começa com vitória, porque aí já vai acalmando mais, já vai dando aquela tranquilidade, porque ali todo ano é assim. O elenco do Santos é baixo, o elenco do Santos é isso. E chega no final, nós terminamos lá no alto da tabela. Exceção ainda, que eu falo, às vezes, tem pessoas que falam, mas como assim? O Flamengo foi campeão com tantos pontos na frente? Foi porque o Santos deixou, porque na virada do final do primeiro turno para o segundo turno, o Santos deu aquela bobeada e foi ali que o Flamengo escapou e abriu, porque se não fosse aquele resultado contra o Fortaleza, contra o Cruzeiro, que não ganhou de ninguém, e ganhou só do Santos, e até mesmo aquele jogo lá no Maracanã, que o Sacha virou aquela bolinha no pé do jogador do Flamengo e ele tocou para o Gabigol fez aquele gol, se não é aquilo lá, o campeonato de 2019 era parelho, Santos e Flamengo, até na última rodada. E o São Paulo também inventou muito, Raul. Toda vez que ele botava 3-0, o Santos perdia, né? Mas tá bom, Raul. O meu papo hoje foi esse. Mais alguma coisa? Não. Pessoal, se inscreve aí no nosso canal, dá uma força aí. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Raul, até mais.